Oi gente, eu sou a Ari Morgan e hoje eu quero contar para vocês nesse vídeo como foi o meu processo de fertilização in vitro aqui na Polônia. E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu moro na Polônia há 2 anos e nós já viemos do Brasil com um diagnóstico que a gente precisaria fazer um tratamento para a gente conseguir engravidar. Tem inclusive um vídeo contando o início dessa história que fala sobre a nossa inseminação, o tratamento que a gente fez aqui de inseminação, tá? O link deste vídeo vai estar na descrição aqui embaixo para você conferir o início dessa história. Agora nós vamos contar então a parte da fertilização in vitro, porque a inseminação não deu certo, como quem já assistiu o primeiro vídeo sabe. Bom, gente, nós então chegamos nessa parte, como que é o processo aqui, tá? O processo eu queria mostrar para vocês, mas a minha folha está totalmente rabiscada, olha. Mas eu vou tentar contar para vocês, tá? Depois dessa primeira consulta, né, que você vai à médica para identificar e levar, né, os seus... Se você ainda não tem, né, os seus exames, ela vai te pedir para fazer esses exames. No nosso caso, como a gente já vinha de um processo de inseminação, a gente já tinha vários dos exames necessários. A gente precisaria fazer um exame que é um exame genético, tá? Para conferir N coisas. Esse exame, gente, demora mais ou menos quase 2 meses para ficar pronto, tá? Então é um exame muito caro, tá? Nós pagamos cerca de quase 1.000 zlotys para cada um, tá? Vamos colocar aí R$ 1.000, mais ou menos R$ 1.300 na cotação, né, desse momento, para cada um de nós, tá? Então nós gastamos cerca aí de R$ 2.600 para fazer esse exame aqui, que é o exame genético. Depois de ter feito esse exame genético, conferir toda a compatibilidade, nós vamos para a parte do incentivo à ovulação, tá? Essa parte, gente, do incentivo, aqui eles dividem, tá? Eu não sei como é no Brasil, questão de pagamento. Aqui eles dividem o processo, por exemplo, que eles chamam aqui de qualificação e preparação do programa, é esse processo antes, tá? Quando você faz todos os exames. Depois a gente vem com esse processo do primeiro ciclo que eles chamam, que é a estimulação, tá? E depois a retirada, tá? Desses folículos. E, logicamente, a fertilização, tá? Esse processo todo, gente, custa aqui na Polônia 9.000, nós pagamos, tá? Na época, há um ano atrás, 9.300 zlotys. Eu acredito que seja bem parecido com o do Brasil. Você vai ter que tomar, né, um estimulante, vai ter uma ovulação, você vai ser preparado, tá, no dia marcado. É claro que a médica vai conferir antes, né, ou o médico vai conferir antes como que está o crescimento dos seus folículos, e você vai ser preparado para fazer esse pick-up, né, essa retirada desses folículos. Nesse dia, gente, aqui na Polônia, você leva, né, uma roupa adequada, e porque você vai receber, tem uma questão de outros medicamentos que você tem que tomar, e também uma questão de preparação da alimentação, do jejum. Você vai tomar uma anestesia, tá? Geral, pra você totalmente apagada. Então, eles te dão, eu não senti nada, tá, gente, porque realmente fiquei totalmente apagada. No nosso caso, nós tivemos 6 folículos bons, não, mentira, 6 folículos, apenas 4 eram ok, eram bons, porque 2 estavam vazios, mas apenas 2, tá, conseguiram seguir quando foi fertilizado. Eles cresceram, se desenvolveram, e assim nós congelamos, tá, os nossos embriões. Por que nós congelamos? Na época, a nossa médica ela achou que era uma dosagem de remédio muito forte para eu tomar, né? Porque quando você faz a transferência
como fala? É tipo fresh, né? Fresca ali. Você tem que tomar, também tem que tomar mais remédio para preparar o seu organismo para receber também esses embriões. Então a médica achou que ia ser uma bomba de remédios muito grande para mim, porque prepara para retirar, prepara para, né, o hormônio que estimula, depois prepara para retirar, depois prepara para inserir. Então ela falou assim: vamos dar um mês de descanso para o seu organismo e depois no mês seguinte nós voltamos e continuamos o tratamento. Então, depois da anestesia, gente, eu senti um pouco de dor por 2 dias, tá? Até achei engraçado, né? Porque eu não tava sentindo nada. Eu falei, nossa, deu nada, super tranquilo, né? E tal. E aí depois que acabou a anestesia, que eu realmente comecei a sentir um pouco de dor e fiquei um pouco encurvada, assim, andando com um pouco de dificuldade por 2 dias, mas depois passou. Bom, aí no mês seguinte, quando nós voltamos para a consulta médica, ela nos disse que como a gente tinha tido somente 2, né, embriões, a gente poderia fazer um outro exame que é chamado de ERA. E esse exame, gente, eu fiz um vídeo especificamente para contar tudo sobre esse exame, porque ele é muito, muito importante. Pelo menos no nosso caso foi muito importante, eu acredito que é muito importante em vários outros casos, tá? E então, esse vídeo tá saindo antes do vídeo ERA, mas o vídeo ERA vem logo depois. Então, assim que ele... Se você não tá assistindo esse vídeo quando ele saiu, né, no dia que ele saiu, e sim alguns dias depois, você vai encontrar também na descrição desse vídeo o link para assistir esse vídeo ERA, tá? Sobre o exame ERA, que é muito importante. Se você tá passando por esse tratamento, te sugiro muito assistir para conhecer. Eu não sou, né, nenhuma médica, mas eu tento explicar um pouco de uma forma bem leiga por que ele é importante, quanto que ele custa, o que pode te causar, né, de dados, de informação sobre o seu tratamento e com isso pode melhorar a performance, tá? E o sucesso da fertilização. Então você confere lá depois, tá bom? E continuando, então, nós fizemos esse exame. Eu tenho, né, uma janela de implantação semelhante a 70% das mulheres, mas eu estava com as minhas células de defesa um pouco acima, né, levadas em algumas potencial delas. Eu não sei explicar muito bem palavras científicas aqui, mas eu tive, e a médica pôde me dar uma dosagem correta para reduzir a bola aí dessas células e elas não entenderem que aqueles embriões que estariam sendo transferidos para o meu organismo eram um corpo estranho e não permitir que a gravidez continuasse, tá? Bom, então, depois de ter esperado esse 1 mês para o descanso do meu corpo, esperamos mais 2 meses para a gente fazer e ter o resultado do exame ERA, tá? Então eu fiz esse pick-up, né? Essa retirada dos folículos, né? E a fertilização em agosto. E nós vamos fazer só no final de novembro a transferência desses embriões. Uma coisa que me assustou muito, deixa eu ver se eu tenho aqui o papelzinho para mostrar para vocês. Tinha separado, tá aqui, ó. Uma coisa que me assustou muito foi quando a gente chegou para fazer a transferência e eu não sabia. Mas assim, a gente não para pra pensar, né? Faltou um pouco de conversa também. Foi que tinha parte do descongelamento, né? Como eu congelei, tinha parte do descongelamento. E poderia dar errado. E então a médica geneticista veio conversar com a gente para nos dizer que tinha dado tudo ok, que estava tudo certo, mas aquilo me assustou muito, né? Porque eu falei, como assim poderia dar errado? O que poderia dar errado? Ninguém nos disse que poderia dar errado um descongelamento. E ela, não, 5% dos casos acontece de perda, né, do material. Então ela nos mostrou aqui, um desses aqui é a Liz, hoje, que tá aqui sendo gerada. O outro, né, gente, nós perdemos, infelizmente. Mas a gente transferiu esses 2 embriões. Essa parte da transferência que entra o 3º ciclo, que só aí quando você vai fazer a transferência você paga,
Então dá uma respirada, né? Custou 1.800 zlotys. Isso, gente, estou falando fora custos de medicamento, né? Fora as consultas que a gente faz, alguns exames também. Mas assim, a parte, né, grande do tratamento é essa de 9.300 mais 1.800 que eu vou falar. Bom, transferiu os embriões. E aí, como que funciona? Bom, depois dessa transferência dos embriões, gente, é aquele tempo de espera, né? Que não é fácil, mas tem um segredinho. A médica dá pra gente um remedinho aqui, gente, que você só dorme. Só dorme. Eu praticamente acordava pra comer e tomar banho, gente, era isso. Então, assim, eu dormia muito, 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 assim, muito mesmo. O remédio te dá sono, tipo assim, eu acordava, tomava café e daqui 1 hora eu já tava com sono, daí eu acordava, já era hora do almoço, aí eu fazia almoço, daqui a umas 2 horas eu já tava com sono de novo, daí eu acordava, já tava quase no café da tarde pra janta, e era mais umas 2, 3 horas e eu tava capotando de novo. Então, assim, ajuda um pouco, porque você fica muito ansiosa, né? Fica aquele momento de e aí, será que deu? Eu perguntei pra ela, né, quando a gente terminou, eu falei, quando que a gente sabe? Ela falou assim, ó, apenas no terceiro exame de sangue a gente vai conseguir ter certeza que você está grávida ou não. Então, gente, na minha cabeça eu setei assim que eu não ia olhar nenhum outro exame de sangue a não ser o terceiro, tá? Só depois que que passou tudo, que eu fui ver que na verdade o meu exame de sangue, o meu primeiro exame de sangue, eu já estava com o beta-HCG incrivelmente alto, estava com valor de 50 e poucos, assim. Eles falam que a partir de 25 você já é considerada grávida. Eu tava com 50 e poucos. E esse exame foi feito 3 dias após a transferência do embrião, tá? E aí, depois de 2 dias, eu fiz um novo exame. Nesse segundo exame, aí o meu beta-HCG veio para 25, 26, alguma coisa assim. E no meu terceiro exame, que é 5 dias depois, então são os 10 dias que você fica na espera, o meu beta-HCG deu 58, tá? Mais ou menos isso. Então, foi até bom, né, eu não ter olhado, porque eu ia achar que eu tinha perdido quando, né, se eu tivesse visto o primeiro exame 50 e tantos, eu ia me vibrar e depois eu ia ver que realmente não, tipo, o que aconteceu, né, tá caindo esse beta, perdi. Enfim, acho que é por isso também que eles pedem pra gente, né, esperar os 10 dias. E eu realmente esperei, eu fiz o exame, não olhei o resultado. E no fim, a gente teve a Liz, né? Estamos com a Liz aqui. A gente, na verdade, a médica só nos deu certeza 1 semana depois ainda. Então a gente esperou mais ou menos quase 20 dias, tá, gente? Pra gente fazer uma ultrassom e ela nos confirmar que realmente existia a gravidez, estava se desenvolvendo. E mesmo assim a gente não sabia se estava com 1 ou 2. Ela só tinha nos falado que o valor do beta era muito baixo para ser 2, ela achava que era 1 só mesmo. Mas assim, na ultrassom, né, eu falei assim, mas e ultrassom? Na ultrassom ela falou assim, eu não posso confirmar pra você, eu confirmo pra você que tem 1. Eu não posso confirmar pra você os 2, porque pode ser, né, se eu falar que não, pode ser que ele esteja escondido, porque como eles são muito pequenininhos, né, ainda não dá pra ter certeza. Então a gente teve certeza mesmo, gente, a gente tava mais ou menos com umas 8 semanas, tá, que era somente a Liz que estava vindo aí. Isso gera um pouco de luto, né, assim, ao mesmo tempo, porque se você parar pra pensar, né, é um que você perdeu, né, que poderia ter sobrevivido e, enfim, é uma sensação um pouco triste, tá? Talvez pra muitas pessoas não, mas pra mim foi uma sensação um pouco triste, assim, de pensar, poxa, perdemos um.
mas ao mesmo tempo a gente tinha a alegria de um sendo desenvolvido, mas aquela apreensão, né, das 12 semanas. Então é isso, gente, esse foi todo o processo da nossa fertilização in vitro aqui na Polônia. Eu quis resumir bastante porque eu tinha contado um pouco mais da nossa saga, né, para encontrar uma clínica, para toda a questão cultural, o choque que eu tive quando eu cheguei aqui, né, para fazer a primeira consulta com o médico, a questão do idioma. Então tudo isso foi contado lá no vídeo da inseminação, né, que foi a primeira parte que a gente passou aqui, primeiro tratamento que a gente passou. E esse vídeo eu queria contar um pouco mais rápido sobre essa experiência. Mas assim, gente, tem uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, é que aqui existe, né, quando você faz um tratamento desse, você assina um contrato com o governo, porque existe uma lei que quando você tem os seus embriões, né, depois da fertilização in vitro e aquele embrião desenvolveu bem, e você tá congelando, você não vai colocar todos, enfim, o que sobrar, tá, gente, desse material, tô chamando de material aqui, você não pode eliminá-lo, ou seja, você não pode jogar fora, tá? Aqui é um país muito católico, né, gente? E para eles, gente, quando o embrião formado já é uma vida. Então, eles não fazem o descarte, tá? Desse embrião. Você tem que assinar um contrato dizendo que caso, né, você não vá usar esse embrião, logicamente você pode guardá-lo por um tempo, mas caso você não vá utilizá-lo, você tem que fazer uma doação desse embrião, tá? Então esse é um ponto muito importante nesse tratamento aqui. Cada consulta, gente, aqui, mais ou menos nessa clínica, custou 150 zlotys, tá? E você vai ter que fazer, enfim, várias consultas. Os exames, eu acredito que tem um preço muito parecido com o do Brasil. E a gente também tem a questão dos remédios, né? Pra quem mora aqui, tá? Esses remédios, o governo, alguns, tá? Desses remédios, os mais caros, na verdade, né? Que eu vi que custava em torno de 1.600, assim, um pacotinho, né? Uma cartela. Eu tive que comprar acho que foi 2 ou 3 cartelas, e eu paguei 50 zlotys. Então, ao invés de pagar 1.600, eu paguei 50 zlotys, porque esse outro valor o governo paga, tá? Tem um incentivo, né, do governo financeiramente. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, então eu fico à disposição aí nos comentários, tá? Deixe seu like, curta esse vídeo, se inscreva neste canal também pra gente se ver nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!